Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. E continuando a falar de Oriente Médio, agora, nessa sétima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre as organizações políticas, militares, terroristas, econômicas, né, que envolvem ali o Oriente Médio, né? É, Começando pela Liga Árabe, né? A Liga Árabe é um laço, né, político que existe entre países, né, ali do Oriente Médio e alguns países do norte da África que foram, né, por assim dizer, como é que eu vou dizer? Eu ia falar colonizados, mas eu não sei se essa palavra se aplica, né? Na expansão islâmica, o norte da África, ele teve, né, vários sultanatos ali, né? Mas e aí, né, o idioma oficial dessa região até hoje é o árabe, os países, né, usam o árabe na sua língua, mas a ideia da Liga Árabe, né, é uma organização política entre os países aí, né, árabes do Oriente Médio e do Norte da África, buscando ali reforçar os seus laços em comuns, né? É como se fosse um fórum de discussão, né? Um fórum internacional de discussão que já tem, né, algum tipo de autoridade política. Por exemplo, a maioria dos membros pode, né, votar algum tipo de recomendação, ou de sanção, né? Então, tá num estágio, né, de conversações ou de ações políticas um pouquinho maior até do que o próprio fórum de discussão. Aqui já dá para a gente ver algumas coisas interessantes. Tudo que se refere a mundo islâmico, geralmente a gente vai encontrar a lua crescente, né? Vocês vão ver em várias bandeiras de organizações, ou até mesmo de países islâmicos, a lua crescente, né, que é um símbolo importante do islamismo. Né? Um outro símbolo importante é a cor verde, que também aparece, né, na bandeira de vários países islâmicos, né, dentre eles a da Arábia Saudita. Né? Mas então, né, Liga Árabe é um fórum de discussão com um pouquinho mais, né, de com um upgrade assim, onde esses países, né, eles conseguem, por exemplo, né, votar sanções, monções de repúdio, monções de apoio, né, a determinadas situações que envolvam o mundo árabe. E a partir da Liga Árabe, né, das discussões que começaram com a Liga Árabe, surgiu, né, um bloco econômico, ou pelo menos uma tentativa de bloco econômico, a formação ali de uma área de livre comércio. Notem que ela acaba sendo relativamente bem parecida, né, os países que fazem parte, com os países ali da Liga Árabe, né? Então, a partir da Liga Árabe, eles criaram, né, a GAFTA, o Acordo de Livre Comércio da Grande Arábia, né? E esse acordo de livre comércio busca, entre os países que fazem parte, obter ali, por exemplo, né, redução de impostos e a unificação, né, de unidades de medida, de padrões de objetos, de peso, né, tudo isso para tornar os produtos de um mercado intercambiáveis, né, podendo ser produzidos em um país e vendido para o outro, né? O carro de um país usa o mesmo modelo de rádio que cabe, né, no buraquinho ali do outro, enfim, né? Criar padrões para a indústria que valham aí para todos os países, né, desse bloco econômico, tá? É um dos primeiros estágios aí de formação de bloco econômico, né, que é uma área de livre comércio, né, quando os países começam a abolir ali os impostos nas transações de um com o outro. A gente vai ter também, né, agora especificamente, né, envolvendo aí a citação de Israel e da Palestina, né? Então, no que diz respeito aos palestinos, a gente vai ter dois partidos políticos muito importantes, que são a Fatah e o Hamas,
É, aqui a gente começa a ver essas organizações que existem no mundo islâmico, elas, vocês podem encontrar referência a essas organizações como organizações terroristas. Vocês vão encontrar referências a elas como organizações sociais, que fazem projetos que ajudam as pessoas, que distribuem alimentos, que distribuem comidas, que têm obras de cuidados sociais. Vocês vão encontrar referências a elas como partidos políticos, já que elas expressam, né, um desejo ali de conquistar poder, de estabelecer ou de passar, né, a sua ideologia para o Estado. E assim, elas são um pouquinho de tudo isso, né? Ou dentro delas, usando o nome delas, a gente vai encontrar aí todo tipo de pessoa, né? Que pode estar uns mais preocupados com a questão social, outros com a questão política e até mesmo alguns ali mais beligerantes, né? No caso dos palestinos, né? A Fatah e o Hamas, né? São dois hoje os principais grupos políticos dentro, né, representando essa população. A gente vai ter, né, a Fatah predominando na Cisjordânia, né, e o Hamas predominando lá na faixa de Gaza, né. Inclusive, até o governo da Autoridade Nacional Palestina está meio cindido aí nos últimos anos, porque a gente não tem, né, um mesmo partido governando os dois lugares. Para o mundo ocidental, muitas vezes as referências ao Hamas é que eles são terroristas, né? E que a Fatah meio que é buscando a paz. Mas se a gente voltar no tempo, né? A Fatah também buscava aí pela luta armada, né? Valer, né? Ou tentar proteger os direitos da população palestina. É muito difícil para a gente que não está nesse mundo opinar, tá? Porque as coisas ali elas meio que se confundem, né? Como eu falei, é uma organização social, beneficente, política e que tem, né, às vezes, o seu braço armado e pessoas dispostas aí a ir a extremos para defender os seus direitos. Né? Então, aqui do lado esquerdo, né, a bandeira, o símbolo da Fatah, e aqui do lado direito, né, do Hamas. É, Dentro da Palestina existe, né, havia a Organização para a Libertação da Palestina e por muito tempo ela foi presidida por esse tiozinho aqui, é o Yasser Arafat. Ele é do grupo que eu falei antes, o Fatah, né? E ele, por muito tempo, ele vai ser a grande liderança ali. Ele que vai mandar na Palestina ali, vai tentar influenciar os palestinos, né? E a liderança dele vai durar quase que até a morte dele, mas um pouquinho antes da morte dele, já havia, né, a treta com uma outra organização, né, que seria o Hamas. Mas vamos por partes. Aqui, ó, vocês estão vendo, né, no símbolo da OLP, um mapa, né, do território todo de Israel. Né? Envolve aqui o território onde hoje está a população judia, a Cisjordânia, a faixa de Gaza como um todo, porque o objetivo da OLP era originalmente devolver a Palestina, né, para os palestinos. Eles tentaram fazer isso pelas vias das armas, houve várias guerras entre a OLP, né, os palestinos e o povo de Israel. Israel ganhou todas, e aí, num determinado momento, se eu não me engano, em 93, 93 não, acho que é 97, agora não vou lembrar, né? Foi no governo do Bill Clinton, o Yasser Arafat vai para um encontro, né, em Oslo, e aí eles fazem lá um acordo com Israel, enfim, né, tentam chegar aí a alguns termos, né, para ficar mais de boa a relação entre eles. Nisso, né, a saúde do Yasser Arafat já estava meio que debilitada e ele estava dentro do grupo Fatah disputando poder com esse outro tiozinho chamado Mahmoud Abbas, né? E o Abbas, né, hoje ele é o líder, né, da Autoridade Nacional Palestina, que é o órgão de governo. Né? Num determinado momento, os israelenses preferiam lidar com ele do que lidar com Yasser Arafat. Né? E aos poucos, principalmente depois da morte do Yasser Arafat, ele foi consolidando o seu poder.
mas as coisas não estão fáceis para ele, né? Porque a autoridade dele hoje vai se restringir aí sobre palestinos que vivem nesse pedacinho que eu estou marcando aqui, que é a Cisjordânia. Mas mesmo aqui, ó, dá para perceber, né, que os palestinos perderam bastante território, né, nas últimas décadas aí sob o governo do Abbas. E por isso, né, que o Hamas, um grupo mais radical, mais extremista do que a Fatah, né, conseguiu o controle aqui na faixa de Gaza. Hezbollah. Aí a gente sobe um pouquinho, a gente vai, né, para o território do Líbano, que é um paísinho que está ao norte de Israel, né? E lá nesse país vai ter um grupo que também é um partido político, serviço social, que tenta, né, ajudar as pessoas, que vai ter gente que vai para um extremo ali, e não são poucos, né, chamado Hezbollah. O Hezbollah já entrou em guerra com o Estado de Israel, né? E ele funciona como uma espécie de milícia dentro, né, do país Líbano. E o Líbano é um país muito interessante porque eles têm um congresso reconhecidamente confessional, né? Tem lá alguns assentos para cristãos, alguns assentos para judeus, alguns assentos para islâmicos, né? Bem, assim, teocrático a questão ali do governo, né? Líderes religiosos ou representantes religiosos estão no governo ali do Líbano, tá? Mas o Hezbollah nunca conseguiu, né, eleger um primeiro-ministro, por exemplo, lá no Líbano. Mas tem algumas notícias que falam do envolvimento desse grupo com atentados terroristas que levaram, por exemplo, à morte alguns outros ex-primeiros ministros do Líbano. Tá? Então, assim, nesse contexto lá do Oriente Médio, né, os grupos políticos, eles misturam, né, ou eles vão ter aí várias funções. Teve um ano, eu não vou lembrar também quando, mas que os militantes do Hezbollah sequestraram seus soldados israelenses. Israel começa a bombardear todo o sul do Líbano lá para ver se os caras libertam esses soldados. Muita gente perde a casa, perde não sei o quê. Esses soldados acabam sendo mortos pelos militantes do Hezbollah. A guerra termina, a troca do corpo desses soldados pela liberdade ali de alguns libaneses. E, por fim, né, o Hezbollah vai lá e reconstrói as casas das pessoas que perderam moradias, né? Então, para vocês verem como que esse papel ali, ele é bastante confuso. Mas, assim, se vocês ouvirem falar de Hezbollah, é Líbano o lugar. Hamas e Fatah tem a ver com os palestinos dentro de Israel. Como o Hezbollah ele é formado por islâmicos, né? A gente vai ter entre os membros do Hezbollah simpatizantes da causa de Israel, desculpa, da causa dos palestinos, tá? No país de baixo, até porque, né, já teve várias tretas do Hezbollah contra Israel, então eles não vão ser amigos dos israelenses, tá? E num contexto maior aí dentro da geopolítica do Oriente Médio, o Hezbollah é amigo do Irã, né? Isso vai ser importante se a gente lembrar, por exemplo, que Irã e Arábia Saudita hoje disputam força e influência no Oriente Médio. Mujahedin. Os Mujahedin, né, são combatentes religiosos, políticos lá do Afeganistão, né? Então, a referência aos mujahidins é da guerra, né, do Afeganistão contra a União Soviética que ocupou lá. Tem um filme da década de 80 chamado Rambo 3, né, que os Estados Unidos enaltecem aí os mujahidins, né, falando que eles são todos corajosos. E anos mais tarde, quando os Estados Unidos invadem, né, o Afeganistão, são esses caras que os Estados Unidos vão combater, tá? Então, os mujahidins são combatentes, né, religiosos, políticos, que vão lutar aí por uma causa, seja ela uma causa religiosa ou uma causa política. Os talibãs também dizem respeito à realidade do Afeganistão, né? O termo talibã quer dizer estudante, estudante da fé islâmica, né? Então, teoricamente, assim, dentro dos mujahidins podem existir talibãs, né? Que são esses mais letrados na fé islâmica, né? E eles também são,
guerreiros, tá? Talibãs diz respeito ao Afeganistão e dentro do Afeganistão, predominantemente do povo Pashtun, tá? Aqui, ó, os talibãs indo encontrar o presidente Jimmy Carter na Casa Branca, né? Naquela época que, como era para lutar contra a União Soviética, eles eram todos amiguinhos. Então, assim, Mujahideen e Talibã, né, diz respeito ao Afeganistão. Al-Qaeda, né? Al-Qaeda é um grupo terrorista fundamentalista islâmico, né? Que foi por muito tempo dirigida por esse carinha aqui chamado Osama Bin Laden. E a Al-Qaeda, ela existe em vários países. Vai ter ali terroristas da Al-Qaeda, né? Em vários países. Eu desconheço, né? Trabalho mais de assistência social de partido político ali da Al-Qaeda, né? Agora eu só lembro de atentados terroristas, por isso, né? Terrorista fundamentalista, eu quis deixar claro aqui o rótulo, né? A Al-Qaeda está envolvida ali no atentado de 11 de setembro nos Estados Unidos, alguns atentados na Europa, e os caras estavam escondidos no Afeganistão. Escondidos não, eles pagavam uma grana para os talibãs para poder ficar ali no Afeganistão, né? E depois do atentado de 11 de setembro, né, eliminar a Al-Qaeda foi um dos objetivos. Só que, se a Al-Qaeda já era fundamentalista, extremista, né, o combate à Al-Qaeda deu voz em um outro lugar para criar um grupo terrorista mais extremo ainda, o chamado Estado Islâmico. O Estado Islâmico é um grupo terrorista que tinha, né, a pretensão de criar ali, né, no norte da África, no Oriente Médio, até no pedaço da Europa, né, reconquistar todas aquelas terras que fizeram parte, né, da civilização do mundo islâmico lá da Idade Média, né, e até aumentar, né, a área de influência. E eles pretendiam fazer isso, obviamente, usando o terrorismo, né? E eles vão surgir lá no território do Iraque, né? Assim, ali começa, né, a Al-Qaeda, depois ela vai se espalhar por vários países do grupo do mundo islâmico. Num determinado momento, a Al-Qaeda virou para um lado e Estado Islâmico virou para o outro. Quando chegando no Afeganistão, tinha treta entre esses dois grupos, tá? Então eles não eram amigos, eles estavam, né, em lados opostos. Assim, os dois são extremistas, mas tipo, o meu extremismo é melhor que o seu. Por fim, uma organização econômica, a OPEP, em inglês é OPEC, tá? Por isso o símbolo aqui é diferente. Organização dos Países Exportadores de Petróleo, né? Uma organização aí bastante importante. Deixa eu só arrumar aqui que eu fico com raiva. Então, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. A OPEP, né, originalmente ela foi fundada por países aqui do Oriente Médio, né, foi fundada pela Arábia Saudita, Iraque, Irã, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Catar. Né? Hoje o Catar não faz mais parte da OPEP, né? E entraram outros países, por exemplo, a Indonésia já foi parte e já saiu, né? Ou está em descanso, né? Pediu uma licença. A gente vai ter aqui a Líbia, a Argélia, Nigéria, Angola, a Venezuela, esses dois países aqui africanos, agora me deu um branco. Aqui, ó, Congo e Guiné Equatorial. Né? Agora, qual que é qual? Acho que Congo é esse, Guiné Equatorial é esse daqui. Então, o que é a OPEP? Né? A OPEP é um cartel formado ali pelos estados, né, pelos países, que tem o objetivo de controlar o preço do petróleo. Notem o seguinte, dentro do Oriente Médio, Arábia Saudita e Irã são tretados. Né? Tem a treta mais feia hoje em dia ali, né? Os dois que têm mais poder bélico ali, pessoas, enfim, recursos para manter uma guerra. Mas tem uma coisa que eles se entendem. Para os dois, é interessante que o petróleo fique valendo bastante. Afinal de contas, eles são exportadores de petróleo e de gás. E por isso, né, eles fazem parte da OPEP e ali eles concordam, né? O que a gente faz para manter o preço desse produto alto?
Então, a OPEP, né, ela olha para as reservas que cada país tem de petróleo e a partir dessas reservas, né, os países têm cotas de produção de petróleo, eles podem produzir uma determinada quantidade e eles meio que vão combinando ali o preço, né, mínimo do barril do petróleo com o objetivo de manter esse preço mais alto. Aqui, ó, os países da OPEP, eles concentram, né, quase que 80% das reservas mundiais de petróleo, né? E aqui, ó, por país, né, a quantidade de petróleo do mundo, né, em cada um deles. Tá? Notem que a Venezuela é aquele que tem as maiores reservas de petróleo. E a última curiosidade, né, a última organização importante é o Crescente Vermelho. O Crescente Vermelho, na verdade, é o braço islâmico de uma outra organização que todo mundo conhece, já ouviu falar, pelo menos no Ocidente, que é a Cruz Vermelha, né, que socorre pessoas em locais de guerra ou de desastres naturais. Como a Cruz Vermelha tem esse símbolo da cruz ligado ao cristianismo, né, criaram um braço ali da Cruz Vermelha, que seria o Crescente Vermelho, ligado à religião islâmica. Lembra que eu falei no comecinho, né, que a lua crescente é um símbolo do Islã, né? Hoje em dia criaram até o cristal vermelho, que é um cristalzinho ali para países como a Índia, onde vai ter os hinduístas, para tipo falar, meu, não estamos ligados a religião nenhuma, o que a gente quer é cuidar das pessoas, tá? É uma das organizações humanitárias mais importantes aí do mundo. Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado pela atenção de todos e tchau, tchau.